Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nesse episódio do podcast TI Inside Talk, nós estamos aqui com o Thiago Felipe, que é CEO da Icon. Felipe, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo, Claudinei, e contigo. Tudo ok. Felipe, como é que você avalia a maturidade digital das empresas em relação à cibersegurança, né? Quais os gaps que você acha que é mais comum que as empresas enfrentam? Olha, Claudinei, essa é uma pergunta até bem complexa, né? Porque o Brasil é um país de grandes dimensões, tem gente que vê muita variedade, né? E um espectro muito grande de maturidade no mercado. E muitas vezes até não associado a setores específicos. Claro que existem algumas tendências, né? Setores como o financeiro, setores voltados, obviamente, à própria tecnologia, costumam ter uma maturidade maior, né, com relação a tema de tecnologia, cibersegurança. Mas, em linhas gerais, olhando para um espectro maior aí do Brasil, a gente vê um pouco de tudo. Tem empresas, às vezes pequenas, às vezes em setores em que a gente não associa tecnologia como uma coisa fundamental, né? A gente tem aquele preconceito, né, de que a empresa vai associar a tecnologia como custo, né, vai ser um departamento negligenciado, mas acaba se surpreendendo com, né, muitas vezes um estado da arte nessas empresas. Então não tem muita regra, né, até a gente de fato começar a aprofundar e conhecer uma empresa em específico melhor. Em termos também de gap, é um pouco de tudo. A gente vê, e é uma coisa talvez aí mais crônica para o Brasil, né? A gente tem poucos profissionais na área de cibersegurança. Recentemente a gente vê muita gente se formando na área, isso é um bom sinal, mas é um dos gaps que, como sociedade, a gente tem que endereçar melhor, né? Talvez as empresas ajudarem um pouco nisso, nessa formação, mas imagino que mais faculdades, mais apoio do governo seria muito interessante também. Em termos de tecnologia, de novo, um pouco de tudo. Tá? A gente vê, às vezes, empresas que até almejam fazer algo já avançado em termos de cyber, mas ainda não olhou para o arroz com feijão. Né? Tem algumas coisas, digamos, básicas que, né, a gente tem que olhar primeiro. E o que você acha que falta, então, para as empresas atingirem os níveis de maturidades mais elevados, né? Quais os investimentos que as empresas devem priorizar? Olha, acho que, de novo, o arroz com feijão é o primordial, né? Quando a gente fala de arroz com feijão, é o básico, né? Uma gestão da TI bem feita, coisas como patch management, né? Muito bem feito, porque é uma das coisas que cria gaps grandes, né, em termos de segurança nas empresas. Então, essa gestão do dia a dia bem feita é uma das coisas que a gente prega bastante. A gente procura fazer uma evangelização, digamos, forte nesse sentido, porque não adianta a gente olhar para coisas de machine learning, AI, coisas de automação, orquestração, se o básico não está sendo bem cuidado. E o bem cuidado não é jogar uma solução lá para que, né, faça alguma atualização em algum momento. É de fato ter um olhar crítico, né, constante sobre o que tem que estar atualizado no parque. E não só, né, uma plataforma específica, por exemplo. Né, não somente atualizar o que é a plataforma Microsoft, mas olhar para tudo que se tem no parque e cuidar disso com um pouco mais de zelo. Não é ter o estado da arte se ainda não fez o arroz com feijão, né? Exato, né? E, Agregar caviar. Exato. e com a sua experiência, né, com a experiência da ICO, como é que vocês podem ajudar o CIO, o CISO, né, o Chief Security Officer, a vencer esses desafios? Porque hoje, efetivamente, a cibersegurança tem um desafio muito grande, porque ela é tecnologia, processos e pessoas. Então, Uhum. é um trio difícil de você coordenar, né? Sim, acho que esse é o grande desafio da área de cibersegurança como um todo. Acho que talvez podemos até extrapolar para a tecnologia, né, como um todo. E acho que um dos grandes desafios que o CIO e o CISO têm dentro das organizações é também fazer com que a organização entenda a importância que cibersegurança hoje tem no mercado. Né? Hoje, até setores em que a gente entende muitas vezes que tecnologia não seja o principal driver de geração de valor para o negócio, mas tecnologia é essencial em qualquer tipo de operação. Se a gente olhar para
agroindústria, se a gente olhar para, né, indústria como um todo, manufatura ou setores de serviço, em todos a gente percebe que tecnologia faz parte do operacional. Se você desligar um ERP, um CRM, se você desligar uma maquininha do cartão ou qualquer, né, parte tecnológica que o negócio dependa, tudo para, né? A gente tem visto isso com muitos ataques, né, a empresas brasileiras. O Brasil é um dos, se não o país mais atacado no mundo, ou talvez até onde existe muito êxito aí por parte dos hackers. Então muita notícia se torna pública com relação a isso, e a gente vê o quanto isso pesa, né, para as empresas que são atacadas. Muitas ficam paradas dias, então você imagina o custo de oportunidade, a perda de faturamento, né, o nível de estresse interno, até às vezes, dependendo do caso, uma certa perda de autonomia, de reputação, de credibilidade, dependendo do que, né, do setor da empresa. Se zelo por informação, privacidade, proteção são parte do que a empresa deveria representar, isso acaba impactando demais, né, até a continuidade no negócio muitas vezes. Então, acho que o grande desafio do CISO CIO é fazer a estrutura da empresa entender e zelar pela cibersegurança junto com o CIO do CISO. Não é uma tarefa única deles. Todo negócio tem que girar em cima dessa estratégia. A gente vê um pouco disso acontecendo, de novo, com bastante variedade no mercado, né? Às vezes tem empresas pequenas com nível de maturidade, o entendimento disso já bem alto, e às vezes tem empresas grandes que a gente às vezes percebe que o CISO anda meio solo, né? Ele ainda tem dificuldade de trazer outros players ou até fazer a organização entender a necessidade de jogar junto. Na sua visão, né, quais são os principais desafios das empresas usuárias em relação à cibersegurança agora no segundo semestre? Porque, como você falou, hoje o pessoal está falando muito de inteligência artificial, machine learning, né? Hoje nós já temos ataques de ransomware, né? Hoje as empresas também têm uma dificuldade em chegar no que se chama aí de zero trust, né? E obviamente a gente passou por um momento de pandemia, uma recessão econômica, agora parece que as coisas estão, de certa forma, entrando um pouco melhor no eixo, né? Mas, obviamente, os desafios de cibersegurança persistem em 2023 e, obviamente, pela própria natureza da tecnologia, elas devem se agravar, né? Como é que você, com a sua experiência, você vê essa questão? Quais são as suas recomendações para que as empresas se previnam para ter um segundo semestre mais tranquilo, vamos dizer assim? Olha, acho que em linhas gerais, primeiro é fazer um assessment, né, junto com empresas com essa inteligência de cyber, de quais são as lacunas a serem atacadas primeiro. Tem que ter um plano de ação, sempre, né? Ficar dando tiro para todo lado, né, não vai fazer ninguém chegar a lugar nenhum. Então, sentar com empresas com essa inteligência, com essa especialização, e identificar esses pontos de lacuna. Muitas vezes, como a gente acabou de falar, pode ser algo básico, pode ser algo que, se bem feito, já resolve, né, uma boa parte do problema, e depois a gente vai adicionando camadas de proteção. Mas em linha geral, assim, olhando para o Brasil como um todo, acho que existem alguns temas macro no mercado, né? Existe muitas empresas olhando para a gestão de identidade, acesso, privilégios, muita coisa com relação a inteligência artificial e machine learning para proteção de endpoint, para empresas que já têm muitos processos internos, às vezes não só atrelados à cibersegurança, mas muitos sistemas rodando, muitos processos interdepartamentais, fazer alguma coisa na frente de SOAR, né, de orquestração e automação dessas soluções também faz sentido, já que a gente tem um mercado escasso de mão de obra, né? Existem poucos profissionais no mercado que demanda muito mais, né, em termos de números. Você conseguir automatizar muitos desses sistemas, desses processos, né, melhora a eficiência, também reduz custo e garante com que esses sistemas estejam operando da forma correta, porque parte do lema, né, que a gente sempre fala em cibersegurança é que você precisa estar 100% certo, né? Aquela uma vez que falhar já custa muito. Então, é importante que tudo esteja, né, 100% ativo, bem cuidado e bem zelado. Quer dizer, as empresas têm, primeiro, em vez de se preocupar com soluções disruptivas, né, em soluções aí, como a gente fala, né, no estado da arte, da fronteira da arte e tecnologia, elas têm que se preocupar com fazer o básico, né?
fazer o básico bem feito, né? Eu sei que vocês Exato. têm uma proposta de valor para que as empresas cheguem a esse roadmap, essa estratégia, né? Acho que, se eu não me engano, você chama de um hub de inteligência em cybersecurity, né? Exato. Como é que é esse posicionamento de vocês em relação ao mercado? A Icon, Claudinei, é uma empresa especializada em identificar tecnologias de ponta fora do Brasil, né? A gente consegue identificar no mercado americano, em alguns hubs de tecnologia da Europa e em Israel, aquilo que está crescendo, sendo desenvolvido e que a gente entende que tem potencial de funcionar bem no Brasil, né? Eu E que a poderia gente até entende... aproveitar e contar um Claro. pouco da história da Icon, né? Uma história diferente, né? Pouco diferente. A gente surgiu justamente com esse modelo de negócio, 12 anos atrás, com uma primeira parceria, com uma empresa que continua sendo parceira nossa até hoje, e o modelo se repete, né? A gente consegue já conseguiu há 12 anos trazer soluções de cibersegurança dos mais diversos polos de tecnologia, e o mote sempre é trazer algo que funcione para a realidade brasileira, tanto no âmbito tecnológico quanto no orçamentário, né? Ou seja, tem que caber no budget das empresas brasileiras, que a gente sabe que, por conta até da moeda, né, o nosso câmbio, o real, ele está relativamente desvalorizado com relação a outros mercados. A gente tem que fazer um esforço grande para que a solução venha, digamos, barata, né, ou a um preço com bom custo-benefício para o mercado brasileiro. Então a gente vem fazendo isso há 12 anos, a gente é muito grato, né, com as parcerias que a gente tem e muito abençoado porque a gente consegue entregar para os nossos clientes soluções diversas em todas essas camadas que a gente está falando, ou seja, desde o arroz com feijão, desde uma excelente gestão de patch, até soluções que dependem de machine learning, inteligência artificial, soluções que podem integrar qualquer tipo de solução que você tenha no ambiente e orquestrar tudo isso para que você não dependa de dezenas de pessoas para fazer aquilo funcionar. Então, a gente tem, para citar alguns outros exemplos, a gente consegue fazer tokenização de dados para que mesmo, por exemplo, numa eventualidade de uma empresa ser hackeada, um ransomware tomar posse, né, dos bancos de dados da empresa, o hacker vai ter acesso a dados falsos. Ele vai ver lá um monte de nome, ele pode ver um monte de CPF ou um monte de outros dados que são inventados. Ele vai achar que é verdadeiro, né? Vai bater e falar, opa, roubei aqui todas as informações, mas no fundo ele não tem nada na mão porque o dado verídico está escondido atrás da tokenização. Então, a gente tem uma série de coisas. A gente tem, para citar uma outra que eu sou fã, a gente consegue identificar com as nossas soluções ataques típicos, né? Ou ataques até ainda sombrios, de hackers, como que eles conseguem entrar no ambiente das empresas, que tipo de movimentação eles fazem, e a solução consegue entender esses comportamentos. Então não é só identificar com inteligência artificial potenciais ransomwares ou vírus, mas também entender comportamentos estranhos e tomar ação, interceptar muitas vezes um ataque em curso. Quais são as brechas que estão disponíveis para que ele faça esse caminho para penetrar nas estruturas dos clientes, na arquitetura da tecnologia? Exato. E essa proposta que você tem de hub de inteligência de cybersecurity, ele é um pacote de soluções ou como é que vocês abordam o mercado com essa proposta? A gente trabalha muito próximo dos nossos parceiros, né? A gente tem canais Brasil afora, mas a gente também conta com uma equipe interna. Então, parte do modelo de negócio que eu estava comentando é que a gente traz as soluções de fora, tropicaliza essas soluções, cuida de toda a parte burocrática, administrativa, que sempre é uma dor de cabeça, né? Lidar com câmbio, lidar com contratos internacionais, lidar com a burocracia tributária, né? Enfim, tudo isso a gente cuida para que os nossos canais e os nossos clientes consigam focar naquilo que é importante, que é instalar a solução, fazer ela funcionar e entregar o resultado esperado. Então, todo esse trabalho por detrás das cortinas, né? A Icon cuida. E o benefício também, por exemplo, para os canais que trabalham com a gente, é que como a gente está constantemente em busca de novas soluções no mercado, o portfólio sempre está expandindo. Então, para o canal, é ótimo porque ele, trabalhando com a gente, todo ano, né, o cardápio de soluções aumenta.
e o nosso trabalho é entregar isso o mais pronto possível para o canal trabalhar. E você tem alguns segmentos de mercado prioritário, né? Você tem alguns exemplos de empresas que estão trabalhando com seus parceiros aqui no Brasil? A gente tem, obviamente, como você deve imaginar, no mercado de cibersegurança é muito complicado, às vezes, falar nome de cliente, né? Porque geralmente é tudo coberto por sigilo, mas a gente atua, acho que pode-se dizer, em todos os setores do mercado. Não tem um setor em específico que eu acho que a gente tem uma relevância maior, mas a gente tem tido um pouco mais de tração no mercado de telecom, finanças, seguro, ou seja, mercado financeiro, fintech. E também com parceiros que atuam com bastante prestação de serviço. Como as nossas soluções são do estado da arte naquilo que elas se propõem, né, a gente consegue, nesse trabalho de busca por solução fora do Brasil, pensar exatamente as empresas e soluções que a gente entende que vão estar na vanguarda, né, nos próximos anos. Para o parceiro, muitas vezes, fácil trabalhar com as nossas soluções, mesmo aquelas que são o caviar que a gente estava brincando, o parceiro não tem muita dificuldade de internalizar isso dentro do time técnico dele, para agregar serviço para o cliente. Então, é uma situação de ganha-ganha, né? Porque o cliente tem um prestador de serviço que ele já confia, a gente entrega uma solução, né, totalmente tropicalizada, que funciona para aquilo que ela se dispõe, a um custo baixo. Ele pode trabalhar até como um service provider usando por trás a tecnologia que vocês oferecem. Exatamente. E nesse pacote de serviços e produtos que você tem no seu portfólio, também tem produto voltado à proteção de dados, a se adequar à LGPD? Temos também vários, inclusive, mas acho que o mais prominente, aí, o que o mercado provavelmente conhece um pouco mais, é as soluções da família Netrix. Então, para citar dois aqui, o Netrix Auditor e o Netrix Data Classification, são duas soluções que estão muito em linha com a LGPD, muitas empresas na Europa utilizam para GDPR. Essa é onde são as duas que a gente tem tido bastante aderência no mercado. Perfeito. E hoje também existe uma grande dificuldade para as pequenas e médias empresas terem uma solução de segurança. Com esses prestadores de serviço com você trabalha, eles conseguem serem competitivos para atuar em camadas de empresas de menor porte? Consegue, mas eu diria assim, para empresas em que existe realmente aquela vontade de mudar, né, os paradigmas da cibersegurança. O que eu quero dizer com isso? Se a empresa tiver, por exemplo, buscando pagar o mínimo porque ela quer só pôr um antivírus e problema resolvido na cabeça, né, de quem tiver ali como dono do orçamento, eu acho que aí não é o tipo de ambiente que a gente prospera. O ambiente que a gente prospera é aquela empresa em que a pessoa já tem, o gestor já tem um entendimento de que aquilo que ele tem, por exemplo, aquele antivírus ou aquela solução, ele não é o suficiente para manter ele protegido, ou seja, ele está sob risco e aí ele quer dar o passo 2. É aí onde a gente entra com soluções, como eu falei, que embora podem fazer o arroz com feijão, mas elas já fazem de um jeito muito mais completo, né? Para pegar um exemplo aqui, a gente tem uma solução chamada SixSense, que faz desde o patch management até toda a gestão que a gente chamaria de IT management, então deploy de software, inventário, etc. E também agrega em cima uma camada de segurança para cheque de vulnerabilidade, ver quão em compliance o parque do cliente está. E isso utilizando inteligência artificial, que nessa solução a gente chama de Cortex. Então, se o cliente quer já dar esse passo, ou seja, ele quer resolver 80%, 90% do problema básico dele com uma solução, é aí onde a gente entra. Se ele não quer entrar nesse nível de solução, que é ainda só um antivírus ou alguma coisa assim, aí, obviamente, acho que não é onde a gente tem aderência. Vocês trabalham no core de segurança das empresas. Exato. Você falou no começo a questão do profissional, né? As empresas que vocês trabalham, elas têm programas de treinamento, de certificação? Como é que os usuários brasileiros contam com o suporte dos seus parceiros de tecnologia? Como a gente, com a maioria das soluções que a gente tem no portfólio, a gente trabalha, né, muito próximo do fabricante, a gente tem
exclusividade com eles no território brasileiro, como se fosse um distribuidor. O trabalho nosso é justamente facilitar toda essa interação. Então existem treinamentos locais que a gente provê para os clientes, para os canais, para todos os parceiros, e existem também treinamentos que o próprio fabricante oferece para os nossos parceiros. Então é um trabalho em conjunto, com certificações, todo mundo, né, super, hiper bem treinado, e é justamente essa parte que a gente facilita para todo mundo também. E muitas vezes em língua local, né, em português. Tá? Português, para dar acesso a uma grande... ao maior número de pessoas e empresas possível. Perfeito. Bom, nós estamos finalizando aqui o nosso podcast, Thiago, mas eu gostaria que você desse uma mensagem aqui, principalmente para os CISOs brasileiros, né? Com a experiência que você tem, até com a experiência vindo de fora para o mercado brasileiro, né? Te acompanhando esse mercado mundial. Hoje, quais as recomendações, né? Ou pontuar algumas iniciativas que os CISOs brasileiros, os Chief Security Officers brasileiros, deviam estar atentos para garantir a cibersegurança das empresas? Olha, eu acho que, em linhas gerais, até na verdade, eu tenho que parabenizar os CISOs, porque é um trabalho difícil, né? A gente trabalha muito próximo de todos os CISOs, os clientes nossos, e eu sei que é um desafio constante e diário fazer essa evangelização dentro das empresas, né? De fazer todo mundo jogar junto. Eu acho que esse é o primeiro desafio, talvez, do CISO, quando ele acorda, é conseguir convencer as empresas, todos os funcionários a seguirem as normativas e tudo mais. Implementar muitas vezes políticas de segurança dentro de um ambiente sempre tem resistência, né? Porque deixar as coisas soltas às vezes é mais fácil, às vezes até preferível, né? Pelo lado da operação. Então o CISO já tem esse desafio. Acho que uma recomendação seria trabalhar mais junto dos parceiros, dos fornecedores, né? Acho que a gente costuma, na nossa cultura, ter um pouco dessa separação, né? Às vezes, o fornecedor... Mas tem diversas empresas no mercado, a Icon inclusa, que o objetivo é trabalhar junto, é parceria, é construção junto com os CISOs. Então, ninguém, pelo menos na Icon, a gente não faz nenhuma empurroterapia. A ideia é realmente sentar e entender onde a gente pode contribuir, se é que existe algo que a gente pode contribuir, tem que ser honesto e sincero, mas se a gente entende que tem algo que a gente pode agregar valor, é aí onde a gente vai atuar junto. Então, acho que como linha geral, né, para o mercado de CISO é continuar unido, né? Eu percebo que quem está no mundo de cibersegurança, acho que todos nós somos um time, vamos dizer assim, né? Exato. Unidos venceremos, cibersegurança contra o mundo, vamos dizer assim, mas continuar com essa tocada, porque eu acho que nos últimos, vou chutar, uns 2 anos, o mercado deu uma evoluída muito forte, não só na qualidade das soluções, na maturidade dentro das empresas, em linha geral. Não faz muito tempo em que cibersegurança era sinônimo de antivírus, praticamente. Né? Não faz tanto tempo assim. Hoje, a gente já percebe nas empresas, inclusive empresas com departamentos muito bem estruturados, com pessoas só de cibersegurança. Existem hoje no Brasil grandes empresas com centenas de pessoas só em cibersegurança. Então, o mercado mudou. E isso é muito bom. E isso é mérito, né, de todos que fazem parte desse setor. Perfeito. Bom, entrevistamos o Thiago Felipe, que é CEO da Icon, aqui no nosso podcast tem Inside Talk. Thiago, muito obrigado pela sua participação. Espero vê-lo aí nos nossos próximos episódios. Grande abraço. Muito obrigado, Claudinei. Um abraço.